E aí, pessoal, sejam bem-vindos aqui comigo no canal John Financeiro. Esta notícia aqui que saiu essa semana, que nos noticiários brasileiros, né, o Poder 360, outras informações também, a mídia vinculou em outros portais, a gente vai já mostrar, que o Banco Central liquida mais uma instituição, né, bancária no Brasil, fintech, instituição financeira, instituição de pagamento, e aqui é o Denk Bank, certo? Era uma fintech lá de Santa Catarina que estava com um lucro negativo na casa aí de 1.365.000 em setembro de 2025. Então, vai ficando uma dívida maior, o negócio vai ficando inviável, o Banco Central vai vendo que não há forma de manter aquela instituição financeira, porque precisa ter liquidez, precisa, né, ter um capital grande, e com isso ele vai lá, faz a liquidação financeira da instituição. Então, mais um banco, mais uma instituição financeira, né, mais uma fintech aí faliu, né, quebrou, foi liquidada no país, tá? Então, pessoal, o que está acontecendo? Isso daqui não é relacionado ao Banco Master, tá? Não tem nada a ver. Então, as dificuldades estão aparecendo, a regulação do Banco Central está muito pesada, estão exigindo capital aí maior para a continuidade das operações e as empresas não estão aguentando, né? E toda a dificuldade que o país está enfrentando, essa Selic em alta, falar que o país está uma maravilha economicamente, de onde estão tirando essa fantasia, tá? As famílias estão sentindo o impacto da inflação lá de trás, né, que reverbera nos outros meses e anos. Então, não tem nada de, olha, um mundo maravilhoso aqui no Brasil em economia, as empresas estão quebrando, empresas estão dando conta e instituições financeiras estão quebrando também devido a essa taxa de juros alta. Então, o país, né, não caminha como deveria caminhar. Então, não é só segurança pública, não é só questão aí de saúde, não é só questão de corrupção que está pesando, né? Tem a questão econômica também. Se a gente for vasculhar, a gente observa. Então, olhar números que atualmente estão bons, mas lá no passado estavam ruins, e números da economia, a gente pode falar até a própria taxa Selic, né, que está em alta, em 15%, o povo não aguenta, os juros são altos, as empresas não aguentam, as instituições financeiras não aguentam, certo? Só quem está muito capitalizado. Então, as pequenas e médias sofrem, né, e muitas fecham, são liquidadas, e esse é um caso aqui da instituição Denk Bank, que não aguentou, né? O Banco Central foi lá e liquidou a instituição. Então está aqui, Banco Central decreta liquidação extrajudicial de Sociedade de Crédito de Santa Catarina. Segundo o ato do Banco Central, a decisão considerou grave comprometimento da situação econômico-financeira da instituição. Então você percebe aí, né? E graves violações às normas legais. Então você percebe que não tinha vínculo nenhum com a questão aí do Banco Master, que as instituições que tinham relacionamento com o Banco Master que estavam sendo afetadas, né? Mas aqui nenhuma ligação. Então, mais uma instituição entra no radar e quebra no Brasil, né? E agora sem vínculo com o caso do Banco Master. E só lembrando, pessoal, estou aqui também no site do Banco Central, e o Denk Bank, que foi liquidado pelo Bacen, ele integrava o segmento S5, ou seja, o último lá segmento que não afeta o sistema financeiro caso venha a ser liquidado, venha a bancarrota, né, venha a quebrar. E foi o que aconteceu, está em liquidação extrajudicial a situação dele, então uma instituição que integra o S5. E o Banco Central tem essa classificação. As instituições financeiras reguladas pelo Bacen podem ser S1 até S5. Por exemplo, S1 é o Banco Itaú, Bradesco, né? Que se essas instituições quebrarem, vai afetar o sistema como um todo. Então não podem quebrar. O Banco Central e o governo faria de tudo para que essas instituições S1 não quebrassem. Já as S5 são bem distantes, né? Então não afeta muito. Podem quebrar, né? Que o Banco Central ali não fará algo para tentar salvá-las, certo? Assim como as instituições do nível S1 e até do S2, S3 também. Mas S5 não compromete a saúde do sistema financeiro, não tem um risco sistêmico que vai afetar o país, etc. Então, era uma instituição S5, a classificação do Denk Bank, e aqui no site deles, se a gente for aqui, denkbrasil.com.br, tem um comunicado que a instituição foi liquidada, né?
extrajudicialmente aí pelo Bacen, tem essa informação aqui, então o site oficial com toda a informação, né, não tem mais, né? Então aqui o comunicado oficial que a gente encontra atualmente no banco, no DenKBank, certo? Outra instituição que está com dificuldade no Brasil é aqui o Digimais, né? E possivelmente pode ter uma compra por parte do BTG, o banco BTG Pactual pode então estar aí querendo comprar, né? Está numa negociação avançada para a compra do Digimais. Minha gente, o Digimais é o banco de Edir Macedo, segundo fontes. Isso daqui está em negociação avançada com o BTG e até aí o banco aí ligado à Rede Record, a Edir Macedo, né? Está com dificuldades também, certo? Então ainda não há definição de valores, o fechamento de acordo não é iminente, mas poderia ser atingido em algumas semanas. Então estão em tratativas aí, negociações, e a gente aí percebe que outras instituições ou são envolvidas por outra, né, compradas, mas se não acontecer nada, a instituição pode ser liquidada. Então, aqui é um caso do que está acontecendo, diferente do DenKBank. Aqui o Digimais está correndo atrás de um comprador, né? O Nubank, numa época, já analisou esse banco Digimais e caiu fora, não quis, por uma questão aí que ele chamava de questões éticas, né? Não pegaria bem, eu acho, para a instituição se envolver com a compra dessa instituição financeira, então ele abandonou e aqui o BTG está de olho então aqui no Digimais, né? Porque tem alguma coisa que interessa muitas vezes outra instituição, né? A carteira de crédito de clientes ali, então pode ser por esse motivo o BTG está nessa negociação, certo? Então é isso daqui que a gente observa o que está acontecendo no cenário bancário brasileiro. Uma foi liquidada e a outra está em processo aí de negociação para ser vendida, né? Senão a instituição ela realmente pode quebrar. E só lembrando, o Digimais também ele não é um banco S1, classificação S1, né? O Digimais, deixa a gente só pesquisar aqui a classificação dele. Vamos aqui, o Digimais, ele integra o sistema, deixa eu colocar aqui, integra o sistema S4, ó, ou seja, se essa instituição quebrasse, não ia afetar o sistema financeiro como um todo, porque não tem um risco sistêmico por detrás, certo? Então aí o Banco Digimais, sendo S4, mesmo assim está em negociações, mas negociações privadas, né? Outra instituição pode incorporar, pode comprar, adquirir aqui o Banco Digimais. E ele é banco mesmo, tá? É uma instituição bancária que tem a chancela de banco, não é uma fintech ou uma instituição aí de pagamento, não. É um banco, Banco Digimais. Então, integra o S4, aquele outro banco que quebrou, o DenKBank, a fintech que quebrou, melhor falando, né? Integrava o sistema S5. Então, a gente está vendo aí como está o cenário do bancário brasileiro, né? Alguns estão em negociações, incorporações, outros estão sendo liquidados. Então é assim a questão aí do cenário brasileiro bancário, do mercado financeiro como um todo. Tá, ok? Então era isso que a gente tinha para tratar com vocês, essas duas instituições aqui no Brasil que estão enfrentando dificuldades, uma foi liquidada e a outra está nesse processo de venda, tá? E qualquer novidade a gente vai estar trazendo aqui. Então já considere deixar seu like, se inscreve no nosso canal, marca as notificações ativando o sininho e comenta embaixo o que você acha de tudo isso. E a gente vai conversando aí de maneira saudável nos comentários, pessoal. Obrigado pela sua audiência aqui no nosso canal John Financeiro. Mais uma vez a gente agradece, tá? E continua sempre aqui para você não perder nada. Ok, pessoal? Até a próxima. Valeu!